Fala, concurseiro! E aí, o que eu vou estudar agora? Eu terminei de fazer o estudo de todos os tópicos do edital, mas eu tenho pouco tempo até a prova, eu vou ter que escolher algumas matérias. O que eu vou enfatizar aí nesse pouco tempo que resta? Deixa eu mostrar para vocês uma técnica que vai ajudar você a entender aquelas matérias que você precisa realmente estudar um pouco mais e fazer mais exercícios. Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, especialista em concursos, e a pessoa que faz concurso, ela precisa ter alguns parâmetros para verificar como está o estudo dela. Seja porque ela precisa, às vezes, estudar mais algumas matérias, ela precisa dar ênfase em outros pontos do edital. E muita gente estuda de maneira bagunçada. Ela vai estudando, vai fazendo questão e ela não vê o resultado, ela não vê a quantidade de questões que faz e torna o estudo dela muito amador, um estudo meio largado. Claro que esse estudo pode ter resultado, mas a gente não tem todo o tempo do mundo, a gente precisa de um estudo que eu chamo de profissional. E é isso que eu quero mostrar um pouco para vocês hoje. Eu estou aqui no Que Concursos e eu vou mostrar também lá no Tec Concursos, porque eu acho que são dois sites que dão esses parâmetros para a gente conseguir estudar melhor, tá? Mas antes, deixa a tua curtida, porque minha ideia é ajudar você e você deixando a tua curtida, você mostra para o YouTube que o conteúdo que eu produzo aqui é relevante, beleza? Então, eu tô aqui no site do Que Concursos, que é um site de questões que eu acho muito bom. Você pode usar o Tec também, como eu vou mostrar daqui a pouco, mas você também pode buscar esses números de maneira manual, né? Então você faz as questões lá no PDF que você tem, depois você anota isso em tabela e tal. Dá até para você fazer uma tabela no computador. Eu tenho algumas tabelas que eu uso com os meus alunos. Mas o que eu quero mostrar para você? Muita gente fica em dúvida, o que eu estudo agora? Ou será que eu volto em algum ponto da matéria, né? A pessoa que terminou as matérias que eu falei no começo do vídeo, elas não sabem o que elas têm que fazer. Então deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Você vai lá no início, né? Então aqui no Que Concurso você vai lá no início, tem aqui minhas estatísticas e tem assunto. Aqui no assunto você pode estipular aqui um tempo, tá? Vamos estipular aqui os últimos, mais ou menos os últimos 6 meses, tá? Que a pessoa tá verificando. Ele vê no máximo há 1 ano. Daí se eu colocar aqui, ele vai trazer aqui uns números de todas as matérias, tá vendo? Todos os assuntos. Fica um pouco confuso, porque você não sabe mais ou menos as matérias que estão descritas aqui, mas eu vou pegar uma disciplina específica aqui, pegar um direito penal e filtrar, tá? Então eu peguei aqui direito penal, eu filtrei aqui, e aqui você vai ver a quantidade de questões que você fez. O que é importante a gente ver aqui? É importante a gente ver duas coisas. Vou pegar aqui crimes contra a administração. Crimes contra a administração é uma matéria que, se você for olhar lá, tem muitos artigos, e esses artigos têm uma certa complexidade em si, né? Não uma complexidade em dificuldade, mas mais em extensão mesmo, né? É muita coisa, é muito detalhe, é muita coisa para você decorar. Então, se ele tivesse feito aqui 10 questões, seria ruim? Seria. Seria ruim. 10 questões você não vai conseguir pegar toda a gama de complexidade que esse assunto tem. E se ele tivesse feito 50%, seria ruim? Seria também. E 50% você não consegue passar nos concursos. Então você tem que buscar aqui diagnóstico em 2 sentidos. Quantidade de questões, a quantidades mínimas que você precisa fazer em cada tópico, e também em percentual atingido. Esses são as 2 dimensões do seu estudo. Ah, mas quantidade por si só não é importante. Concordo, qualidade é o mais importante. Porém, você há de concordar comigo que se você fizer 10 questões em um tópico complexo como crimes contra a administração, talvez você não chegue nem a todos os artigos que tem aqui. Talvez não, com certeza você não vai chegar nem a todos os artigos que tem aqui. Então é necessário ter uma certa quantidade para você conseguir vencer todos os tipos de cobrança que existem no tópico. Então é importante você ver isso daqui. Por exemplo, aqui temos concurso de crimes, ó, 45%. Esse daqui é um ponto que esse aluno pode verificar, que seria interessante você verificar, fazer um pouco mais de questões. Apesar do percentual da quantidade estar interessante, o percentual está ruim. Então, é muito bacana você usar os sites de questões
Primeiro porque ele vai registrar já isso daqui. Você poderia registrar manualmente, mas dá um trabalho, né? Apesar que se você fizer uma tabela no computador, ele vai fazer isso automaticamente. Você vai ter que colocar a quantidade de certas e erradas, né? Então é bem interessante você colocar essas coisas aqui e verificar. O ideal é você fazer isso todo dia. Então todo dia eu estudei, por exemplo, uma matéria como antijuricidade lá, ilicitude. Vou fazer uma bateria de questões sobre esse assunto. Como que eu fui? Qual o percentual? Quantas questões eu fiz? Quantas questões merece esse tópico? E aqui é outra pergunta interessante a gente fazer. Existem tópicos que são complexos. Existem tópicos mais simples. Você não pode comparar, por exemplo, tipicidade em direito penal com princípios. Tipicidade é muito mais complexo. Tipicidade tem um monte de coisa ali que você tem que decorar, erro de tipo, assim, um monte de coisas que são bem complexas de entender e aprender. Então, algumas matérias merecem mais questões, outras merecem menos, porque são mais simples. Isso você vai pegando aos poucos e vai pegando também olhando para as provas, né? Algumas matérias também caem mais nas provas e merecem mais atenção. O grande exemplo aqui é o artigo 5º da Constituição. O artigo, além de gigante, é o que mais cai. Se você pegar, por exemplo, ordem social, cai pouco. Então você também vai dando essa ênfase em quantidade de questões a partir do momento que você olha para as provas e vê o que mais cai e o que menos cai. Então é muito importante trabalhar nesses dois pontos, né? Quantidade e percentual do que cai nas provas. Então olhar para esses números. E o que concurso vai te dar isso? O TEC concurso também te dá. Se você for olhar lá o TEC, ó, eu fiz aqui um recorte dos últimos 6 meses desse aluno, você também vai conseguir olhar, por exemplo, uma matéria como processo penal. Então você vai olhar lá, ó, ele fez 70 questões de inquérito, 68%, 75%, mas veja, ação penal fez 5 questões. Então tem que dar uma analisada nisso. Se isso aqui estiver na prova, quem sabe seria importante fazer um pouco mais de questões, né? Bem mais, na verdade, porque é uma matéria que cai bastante também. Então olhar para essas duas coisas é importante. E se você terminou tudo, é importante você olhar e tentar buscar percentuais melhores. Claro que, cuidado, eu já vi muita gente falando, não, você tem que fazer 80%. Quem está começando, busca o patamar de 60%. Depois busca 70%, depois busca 80% em tudo. Eu acho que isso é bem bacana. Aqui você vai ter um diagnóstico muito preciso de cada ponto da matéria que você precisa reforçar. E esse é o objetivo disso daqui. Claro que um simulado vai te dar um diagnóstico mais amplo, mais geral, de como você está se saindo, por exemplo, em direito processual penal. Esse diagnóstico, muitas vezes, ele vai bater realmente como você se sai na prova. Eu fiz até um estudo, tem um vídeo aqui no canal, vou colocar o card aqui em cima, que realmente a nota que o pessoal tira no simulado acaba sendo, na maioria das vezes, um pouco parecido com o que você tem na prova. Mas, no simulado, às vezes você ir mal em direito processual penal, você até pode estudar aquelas questões que você errou. Mas o que será que eu tenho dificuldade? E aqui mostra de uma maneira mais precisa. Pô, se eu tenho uma nota baixa, por exemplo, em ação penal, se eu tenho poucas questões em ação penal, é ali que eu vou reforçar. Então, é importante a gente usar essas informações, né, que esses sites dão. E se você quer fazer uma coisa mais bonitinha e tal, uma das coisas que eu faço para os meus alunos é isso daqui, ó. Eu faço uma tabela com o edital, por exemplo, assim, essa aqui é a Polícia Penal de Minas Gerais, e daí nessa tabela o que eu faço? Eu coloco de um lado, né, as matérias, né, o edital aqui já esquematizado, e no outro eu coloco os percentuais. Então aqui você consegue olhar e ver, por exemplo, que direitos humanos fez 198, está com 70%, daria até para melhorar um pouco, mas você consegue olhar se você tem uma boa quantidade e um bom percentual. Isso aqui vai te dar um direcionamento. Muita gente vai falar, mas pô, gasta muito tempo fazendo isso. Talvez a tabela até gaste tempo, mas olhar no que concurso ou no TEC não vai gastar tanto tempo. Tempo você vai gastar se você ficar ali estudando matérias que às vezes não precisavam de tanta atenção. Estudando matérias às vezes que você já tinha feito muito exercício num passado próximo, né? Então, isso daqui é bacana para direcionar teu estudo. Claro, não deixe de fazer simulados, mas é importante você fazer os exercícios de maneira específica.
de você pegar, às vezes, um tópico, por exemplo, aqui, ó, eu consegui puxar só lesões corporais. Não cai tanto em concurso, mas é importante que você dedique um tempo para as lesões corporais e faça uma quantidade de exercício e busque um bom percentual. Se você tem um percentual ruim aqui, não queira um milagre na tua prova, você fez 40 exercícios e acertou metade. Não queira um milagre na prova, você não vai chegar na prova e se cair um exercício você vai acertar. A chance de você acertar é pequena, pode até acertar, né? Mas a chance de você acertar é pequena. E os exercícios aqui já demonstraram isso. Então, isso daqui é um caminho para você estudar melhor, para você ser mais eficiente e ter um estudo mais profissional. Então, fazer essas tabelas, seguir esses números e olhar principalmente a quantidade de exercício e o percentual que você tem atingido. Beleza? E aí, gostou disso daí? Deixa a tua curtida, deixa teu comentário embaixo como você tem feito e bora estudar!